trabalhista foi aprovada pelo Senado em uma sessão marcada por bate-boca e protestos. Ao final, por 50 votos a favor e 26 contra, o governo de Michel Temer conseguiu a votação do texto. A nova lei altera mais de 100 pontos da CLT e traz uma grande mudança na relação entre patrões e empregados. E para entendermos um pouco mais sobre a reforma trabalhista, hoje estamos recebendo o juiz do trabalho titular da 17ª Vara do Tribunal de Manaus, Dr. Sandro Namias, e com o advogado trabalhista Amando Dias dos Santos. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. É um assunto muito polêmico, né? Principalmente para os trabalhadores. Eu primeiro gostaria que o doutor Sandro falasse a respeito o porquê dessa mudança, sendo que a CLT já estava vigente aí há anos, desde 1943. E por que agora resolveram mudar tudo isso? Os defensores da reforma, eles propõem ou alegam que ela é importante, porque ela traria 3 grandes conquistas. Uma segurança jurídica, né? Outro, modernização, e o terceiro ponto, aumentaria empregos. Então, a ideia de reforma trabalhista, ela é uma ideia positiva. Infelizmente, a reforma, como ela foi estabelecida, o modo como ela foi estabelecida, a toque de caixa, de forma assodada, sem diálogo com a sociedade, sem diálogo interno até do Congresso Nacional, nós vimos que todas as emendas de senadores, mas não tanto de deputados quanto de senadores, foram rejeitadas para que não permitisse esse diálogo, esse retorno de diálogo entre as casas, né? Muito rápido. O que isso estabelece? Um campo muito fértil para erros, para imperfeições. Então, apesar de defenderem, né, que ela é importante para modernizar, para benefício, a reforma, ela aprovada e sancionada ontem pelo presidente da República, ela é ruim. Ela não é boa. Ela não traz segurança jurídica, ela não moderniza, né? Porque modernizar é avançar e não retroceder, e ela não garante maior número de empregos. Né? Emprego, quem garante é a economia, né? E não redução. Vou dar um exemplo para fechar aqui essa minha fala. Nós tivemos a promessa de aumento de número de empregos com a aprovação da lei de terceirização. Ela já está vigente há vários meses. Não conheço nenhuma pesquisa que tenha evidenciado o aumento do número de empregos pela terceirização. Doutor Armando, quer completar? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Acompanhando aqui um pouco o que o doutor Sandro já colocou, é interessante abordar o fato de que, apesar de a reforma ter sido de uma forma rápida aprovada nas duas casas legislativas necessárias, ela passou pelo processo legislativo correto. Os representantes do povo eleitos definiram a reforma. E ela foi sancionada ontem pelo presidente Michel Temer. O que acontece? Muito se discute de precarização de direitos, se vai haver alguma redução desses direitos dos trabalhadores. Mas, assim, primeiramente a gente tem que observar, e isso se estende tanto a empregados quanto a empregadores, que na nossa Constituição Federal já há previsão de vários direitos trabalhistas. E essa proposta que foi sancionada ontem pelo presidente Michel Temer, ele não retira nenhum desses direitos que estão previstos na Constituição Federal. Por quê? Porque nós não estamos tratando de uma emenda constitucional, e sim de uma reforma dentro de uma lei inferior à Constituição. Ou seja, os direitos trabalhistas previstos nessa Constituição permanecem preservados. O que aconteceu? Puxando aqui um pouco do que o doutor Sandro muito bem explicou, é o que se vem falando de uma modernização. A própria CLT, que é de 1943, ela já sofreu várias alterações ao longo dos anos. Isso por algumas leis que vão sendo implementadas e votadas pelas casas legislativas. E o que aconteceu neste momento? Uma concentração dessas alterações num único ato, e que veio a trazer muito desconforto, mas também esse desconforto é necessário a interpretação literal da lei. Temos direitos que foram flexibilizados, sim. Temos direitos que foram... O intervalo entre a jornada hoje pode ser de meia hora.
que não podia antes ser menor que 1 hora. Houve uma flexibilização? Sim, mas temos que ver se essa flexibilização ela foi prejudicial ou a favor do trabalhador. O que dita o aumento de empregos é a economia. É a economia que vai ditar o aumento de empregos, que foi o que nós tivemos quando, num período anterior à recessão. Tivemos alta empregabilidade com a mesma CLT de 70 anos, a mesma CLT que teve alterações. E aí tem uma coisa importante que vou usar também essas duas expressões do doutor Armando, flexibilização e o acordo, a negociação entre as partes. Essas são duas premissas que pautam a reforma. Mas é bom que se entenda que nós estamos falando de negociação entre desiguais. É como se eu chegasse para a Nádia e dissesse: olha, Nádia, você vai agora negociar com o banco, ou vai negociar com o cliente, você mesmo com o cliente, ou com uma grande operadora de telefonia celular. Vai lá com eles e negocia, né, o que é melhor para vocês. A operadora de celular, ou o banco vai dizer: meu produto é esse. Você quer? Né? Aí você diz: não, mas eu quero negociar. Não, meu produto é esse. Você quer? Essa é a minha negociação com você. Você quer? E o produto do empregador hoje está em altíssima conta, escassíssimo. Qual o produto? Emprego. Você quer? Então vamos negociar. Como é o negócio? É do meu jeito. Né? Então, aquilo que se fala muito é acordo. Se o empregado quiser, ele altera a sua jornada de 8 para 12, aí está lá, acordo individual, não mais nem o coletivo, a possibilidade do individual. Aí eu vou dizer: eu quero, vamos negociar, eu, empregador, e disse: se você quer, né? Você quer? Ele, claro que eu quero manter o meu emprego. Doutor Sandro, a gente continua falando sobre isso no próximo bloco, aí a gente conversa então com o doutor Armando para saber qual o seu posicionamento. E para você de casa, não saia daí que a gente continua falando sobre reforma trabalhista. O Amazônia em Debate volta já.